Salve, salve rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nessa quarta-feira, 6 de agosto de 2025, o jogo mais importante da era Abel Ferreira. E o jogo mais importante do ano será logo mais. Estou gravando a 1h45 da tarde, mais tarde estarei no Allianz Parque, então se você estiver por lá e me encontrar, sim, vamos nos cumprimentar e vamos juntos, positivamente, rumar a essa classificação. Mas caso, bater na madeira aqui, ela não aconteça, sequelas e consequências irão acontecer. Trata-se do jogo mais importante da era Abel Ferreira e eu vou explicar alguns motivos que corroboram com essa frase, com essa afirmação, que eu inclusive coloquei no título desse vídeo, tá? Mas antes, deixa o like, gente, deixa o like aqui no canal, deixa o like no vídeo, é muito importante pro engajamento do conteúdo, para chegar a mais palmeirenses, a mais pessoas que gostam do meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Oliveira, jornalista, um dos sócios fundadores do canal Futeboteco aqui no YouTube, apresentador do podcast Tomando Uma. E é isso, sigam lá também o Futeboteco e deem uma força, mas se inscrevam aqui também, hypem o conteúdo e, claro, compartilhem o canal para os seus amigos palmeirenses, para a gente formar uma base sólida aqui no nosso canal, que está crescendo absurdamente, inclusive chamando a atenção de potenciais apoiadores. Então, se você quer apoiar o canal, entre em contato comigo, me manda um direct lá no meu Instagram ou me manda um e-mail, vou deixar meu e-mail aí na descrição para quem quiser ser um parceiro aqui do canal do Felipe Oliveira, beleza? Estamos com números excelentes aí em julho e novidades virão em breve, inclusive o clube de membros. Mas, gente, por que eu considero o jogo de hoje, o jogo contra o Corinthians pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, como o jogo mais importante da era Abel Ferreira? Primeiro ponto, a era vitoriosa do Palmeiras vitorioso, do Palmeiras grande, do Palmeiras vencedor com o Abel Ferreira, esse time, essa era, acabou. Acabou. Basta ver as contratações que chegaram. Chegaram 9 jogadores novos. O Kelvin foi inscrito hoje, inclusive, no BID. Pode estrear já no próximo fim de semana contra o Ceará. Apenas 3 jogadores hoje figuram no time titular que são da era vencedora do Abel Ferreira. São eles: o Everton, Gustavo Gomes, o capitão, e Joaquim Piquerez, o lateral esquerdo. Rafael Veiga, um dos maiores ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos mais vencedores, artilheiro das decisões, está afundado no banco de reservas atualmente. Inclusive com muitos palmeirenses pedindo a sua saída, porque muitos estão incomodados de ver o Veiga, um ídolo máximo do Palmeiras, um jogador que hoje era para ser a nossa esperança contra o nosso maior rival, num jogo extremamente decisivo, como será de logo mais, está numa das piores fases que eu já vi um jogador bom, um jogador com potencial, um jogador com história, com técnica, com habilidade, com gols, com finalização, com muito recurso, como é o Rafael Veiga, estar numa fase tenebrosa, tecnicamente falando, e por que não dizer psicologicamente falando também, porque o Veiga parece um cara abatido dentro de campo, sem raça, sem vontade, sem, sabe, sem inspiração para jogar. Sempre foi um cara que dependeu muito também desse fator. Então, a era vitoriosa do time do Abel Ferreira, construído e moldado por ele, construído lá atrás, né? Vale esse recorte. Muitos jogadores chegaram ali em 2017, 2018, contratados na gestão do Maurício Gagliotti, com o Alexandre Matos como diretor de futebol. E foram performar apenas a partir de 2020, com a chegada, sobretudo, do Abel Ferreira, que potencializou esses jogadores. Eu sempre vou fazer essa ressalva, porque quando eu critico o Abel e peço e conjecturo a saída dele e discuto a saída dele e às vezes defendo a saída dele no final da temporada, porque eu prefiro esperar e dou um voto de confiança, embora as perspectivas sejam cada vez menores de que o Abel vá conseguir
repetir o que ele fez quando ele chegou. Quando ele chegou, ele melhorou muito os jogadores. Ele fez o Rafael Veiga ser o Rafael Veiga. Ele fez o Scarpa ser o Scarpa. O Rony ser o Rony. O Gomes, que estava sob desconfiança da torcida, havia feito um pênalti na final de 2020 do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Quem não se lembra, aos 50 minutos do segundo tempo, com o Palmeiras vencendo e conquistando o título. E ele faz um pênalti absolutamente infantil, burro, em cima do Jô. E o jogo vai para os pênaltis. E, por sorte, o Everton pega 2 cobranças e o Patrick de Paula mete no trinco do Cássio. O Palmeiras é campeão paulista ali com o Lucha. Jogando muito mal na pandemia, no auge da pandemia. E aí o Abel chega, depois o Lucha é demitido, e o resto é história. E esse recorte, esse time extremamente vencedor, ele dura até depois de 2023, em 2024 ali. Acho que o último grande momento desse time do Abel foi justamente o Campeonato Paulista de 24 do ano passado contra o Santos. Mas ali o time já dava sinais claros, algumas peças davam sinais claros de extremo desgaste. O próprio Abel já dava sinais claros de extremo desgaste na questão de melhoria do time, de variação tática, de repertório de jogadas. O Palmeiras já havia, ali em 2024, deixado de fazer gols de bolas paradas, por exemplo, que sempre foi uma marca do trabalho do Abel. E muito por culpa da falta da reformulação. Nós, torcedores, agora me colocando nessa função, porque eu sou um torcedor também, embora seja jornalista, e uma coisa não tem a ver com a outra, eu nunca deixarei de ser torcedor porque sou jornalista, mas nessa época a gente já via sinais claros de desgaste do elenco do Palmeiras, e nós já vimos o Abel também desgastado. E nesse sentido, muitos cobravam uma reformulação no elenco. Alguns jogadores encerraram o ciclo. Esse jogador não dá mais. Esse precisa sair. Esse, não dá para acompanhar. Tem que sair do Palmeiras. A reformulação foi feita. Talvez podemos discutir se de forma tardia e se de forma errada, afinal de contas foi feita durante o processo. Em vez de fazer no final da temporada, não. Começaram com a vinda do Felipe Anderson, do Maurício, do Giai, etc e tal. No ano passado. Chegada do Aníbal no começo do ano. Tudo mais. Jogadores novos que já ia formando ali uma nova cara de um novo time do Palmeiras. E algumas contratações que não deram certo. Lázaro, Rômulo, enfim. Não performaram. Não conseguiram desempenhar. Nessa temporada, 2025, depois de um ano decepcionante em 24, com apenas um título paulista conquistado, com eliminação nas oitavas de Copa do Brasil e Libertadores, e embora tenha sido vice-campeão brasileiro, um desempenho nos jogos grandes no brasileiro deixando a desejar. Um jogo contra o Botafogo, onde o Palmeiras poderia empatar dentro do Allianz Parque, o Palmeiras toma 3 do Botafogo e vê as chances de título praticamente ruírem. Se o empate tivesse ocorrido naquele dia, o Palmeiras chegaria na última rodada com grande chance de poder vencer o Fluminense e carimbar um bicampeonato, um tricampeonato, né? 22, 23, 24. Mas o time não teve forças, o time não teve repertório, o time não teve capacidade. E isso era um sinal claro de que precisava ser feita uma mudança, e essa mudança foi feita. Jogadores novos chegaram, 9 contratações nessa temporada. Um time novo, 3 remanescentes da era vencedora, como eu falei no começo do vídeo. E um remanescente no banco de reservas do técnico mais vencedor da história do clube, o Abel Ferreira. E hoje, contra o Corinthians, se o Palmeiras for eliminado, vai haver uma ruptura. Uma ruptura de confiança que já existe por grande parte da torcida. Grande parte da torcida já tem uma desconfiança tremenda no trabalho do Abel Ferreira. Muitos, inclusive, mais enérgicos do que eu, muitos mais ferozes do que eu, pedindo a cabeça do Abel Ferreira. E uma derrota ou uma eliminação para o Corinthians, dentro de casa, dentro do Allianz Parque,
a oitava se acontecer. Afinal, o Palmeiras vem de 7 eliminações consecutivas em mata-matas dentro da sua casa. Os únicos mata-matas que o Palmeiras venceu com o Abel Ferreira no Allianz Parque, saindo atrás no primeiro jogo, foram as 3 finais do Campeonato Paulista. 22, no jogo de ida, perde de 3-1 para o São Paulo. Vira 4-0 no Allianz. 2023, perde de 2-1 para o Água Santa, em Barueri. Vence por 4 no Allianz Parque. 4 ou 3, agora eu não me lembro. Acho que foi 4, né? 4-0. 2024, perde de 1-0 para o Santos na Série B, na Vila Belmiro. E vence por 2-0 no Allianz Parque, carimba o tricampeonato. Essas foram as viradas do Palmeiras, os placares revertidos após sair perdendo no primeiro jogo, com o Abel Ferreira. Palmeiras vem de 21, eliminação da Copa do Brasil para o CRB, 22, eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, eliminação para o Atlético Paranaense na Libertadores, 23, eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, de virada no tempo normal. Eliminação para o Boca Juniors na Libertadores. E ano passado, eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil e eliminação para o Botafogo na Libertadores. 7 mata-matas que o Palmeiras perdeu dentro da sua casa. A torcida do Palmeiras, a maioria dela, não vai suportar uma eliminação para o Corinthians dentro do Allianz Parque. Esse jogo é, sim, o mais importante da era Abel Ferreira. Porque ele, se de fato não acontecer a classificação, pode trazer, pela primeira vez, uma crise para a academia de futebol sob o comando do técnico Abel Ferreira. E aí será difícil, em meio ao processo de renovação que era necessário, o Abel conseguir acalmar os ânimos, conseguir implementar um novo jeito do Palmeiras jogar, que é algo que ele tem tentado fazer, embora a escalação do último jogo contra o Vitória tenha sido nojenta. O Palmeiras jogou num 4-2-4, gente, com o Veiga de camisa 8. Não tem cabimento aquela escalação, fora que colocou o time todo quase reserva, né? Abdicando de um jogo importante, de um campeonato importante também, que é o Campeonato Brasileiro. Talvez até mais importante que a Copa do Brasil, na questão de relevância. Então, se uma eliminação acontecer, a estrutura vai ficar abalada. Não tem como negar isso. Sobretudo de fora para dentro. E lá dentro, tem que sentir também se acontecer. Porque o que parece é que há uma blindagem dentro do Palmeiras, e isso transparece para fora quando a gente vê o time dentro de campo, de que tanto faz perder. E não pode ser assim. O Palmeiras é um time gigantesco. E só tem essa cobrança porque atingiu esse sarrafo, esse patamar de estar lá em cima e ter que desempenhar, ter que ser competitivo. Eu sei que futebol não é uma ciência exata, que o Abel vai fazer mágica com novos jogadores, que ele vai conseguir. Eu sei, só que precisa de mais. E hoje, contra o Corinthians, não importa jogar bem. Hoje é pela paz. Hoje é pela tranquilidade. Hoje é por nós, pela torcida, pela honra, pelo que não foi feito em Itaquera, onde fomos humilhados moralmente, onde tomamos tapa na cara de corintiano, onde fomos dedo na cara, dedo em riste, sai daqui, aqui quem manda somos nós. Foi isso que aconteceu em Itaquera na semana passada. E o torcedor palmeirense ficou muito incomodado com isso. A torcida tá muito puta com a falta de brio desse elenco, com a falta de sangue nas veias desse elenco. Tanto que já tem diversos vídeos por aí, Gabriel Santoro, do pessoal do Bancada Alviverde, pedindo justamente brio,
Contra os caras tem que ser diferente. E o Palmeiras tem que igualar a vontade, tem que ter mais vontade. O Palmeiras tem tudo. Tem tudo. Ou tá faltando alguma coisa. Ontem saiu a notícia de que em julho o Palmeiras vai atingir a receita de 1 bi. Em julho. Com premiação de Mundial, com patrocínio novo chegando aí. A camisa pode chegar a 150 milhões de reais, a camisa do Palmeiras, com patrocínios. Com a venda do Estevão, com a venda do Rios, com a premiação do Mundial. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? O protesto da Mancha Verde, que muitos... não era hora. É a hora sim. Esses caras têm que saber onde eles estão. A camisa que eles vestem, o clube que eles trabalham. Tá faltando o quê? Nada. A gente só pede uma coisa, velho. Corram até o fim. Se matem dentro de campo. Coloquem o dedo na cara de corintiano se for preciso. Briguem. Comam grama. Contra eles é isso. O Palmeiras nunca foi eliminado em uma competição fora a competição estadual para o Corinthians. O Palmeiras nunca foi. O Palmeiras ganhou um brasileiro em cima deles. O Palmeiras saiu da fila em cima deles, humilhando eles. O Palmeiras eliminou em 2 Libertadores seguidas o Corinthians. Em 99 e 2000. Em 2000, talvez com o melhor time da história deles. E nós com um time já em reta final de parceria com a Parmalat. Um time muito fraco diante dos times que o Palmeiras montou na era vitoriosa que teve a Parmalat como patrocinadora. Com eles, sempre foi caráter estadual que eles levaram vantagem. Que eles ganharam, inclusive, esse ano. Agora, em competição nacional, contra o maior campeão nacional, o papo é diferente. Então, vocês, jogadores, têm a oportunidade hoje de manter essa escrita. De terem vontade, porque vocês têm tudo. Inclusive, uma torcida gigantesca que vai apoiar vocês hoje no Allianz Parque. Não sejam eliminados. Joguem com raça, com vontade. Se caso o Corinthians for melhor que o Palmeiras, e na bola merecer, ok, mas deixem tudo dentro de campo. A torcida vai entender nesse sentido. Mas uma eliminação vai deixar sequelas para o restante da temporada e pode sim atrapalhar, inclusive, a continuidade do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Vamos aqui ver a prévia para o time de hoje. Eu vi o Diego Firmino, do canal P de Porco lá no Twitter, dizendo que o Palmeiras pode ter uma novidade. Felipe Anderson. Será que o Abel Ferreira fará isso? Vai jogar apenas com Aníbal Moreno de cabeça de área, Maurício, Felipe Anderson, Sousa, Facundo Torres e Vitor Roque. É uma escalação diante do que geralmente o Corinthians manda a campo. Aqui no GE está o Lucas Evangelista, que eu acredito que seja o titular. Mas se mandar a campo Aníbal, Felipe Anderson, Maurício, o Corinthians já vai levar vantagem no setor que já levou em Itaquera, que foi o meio de campo. O Corinthians joga com losango no meio de campo. Preenche muito bem esse setor. E deixa Yuri e Memphis um pouco mais soltos para jogarem com liberdade ali no ataque. Inclusive para confundir defesa. Eu acho um pouco arriscado. Mas assim, independente da escalação, independente da fase, independente do time ser novo, independente do Abel Ferreira estar muito mal, não conseguir ser um técnico que já foi, cara, hoje o Palmeiras só precisa passar. Depois, a gente senta, discute, briga, grita, como a gente faz, como é o palmeirense. Depois a gente vê, como dizia minha mãe. Depois a gente faz isso. Mas hoje, o jogo contra o Corinthians tem que ser o jogo da paz. O jogo que vai trazer a paz, que vai trazer a tranquilidade e pode ser o impulsionador. Pode ser a partida que impulsione este novo Palmeiras a um caminho de vitórias. A um caminho de um futebol sólido, de jogadores pegarem confiança. Vitor Roque,
Você quer um jogo melhor que esse, irmão? Pra você cair nas graças da torcida? Maurício, você quer um jogo melhor que esse? Pra você ser decisivo? Pra você marcar seu nome na história do clube? Facundo, você quer um jogo melhor que esse? Sousa, que está jogando bem, que talvez seja hoje a nossa principal esperança. Você quer um jogo melhor que esse para fazer história, para mostrar para a torcida suas credenciais? Lucas Evangelista, é hoje, irmão. Felipe Anderson, é hoje. É hoje. Tem que ser hoje. Pela paz, pelo P e por nós. Tem que ser hoje. Ok? Então deixa o like, se inscreve aí no canal, me fala o que você achou. Quais consequências você acha que uma eliminação para o Corinthians traria para o trabalho do Abel Ferreira? Se de fato você concorda que é o jogo mais importante do Abel à frente do Palmeiras. E me diga a sua escalação para o jogo contra o Corinthians. E estarei no Allianz Parque e mais tarde, quando chegar em casa, farei um vídeo comentando. Espero a classificação do Palmeiras. Demorou, gente? Um grande abraço, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e hype o vídeo. Demorou? Tamo junto e avante palestra.